Olá, meus queridos alunos, eu estou aqui de volta com vocês para mais essa aula ainda sobre o Renascimento. A aula anterior nós aprendemos muita coisa, mas essa aula aqui vai ser também incrível. Que nós vamos ver agora sobre a questão de Leonardo da Vinci em específico, e por isso que eu não falei muito dele naquela aula anterior, porque eu queria reservar aqui para que a gente pudesse ter um assunto especificamente falando sobre ele, e a vida dele, e suas produções e sua importância na arte, tá? Mas antes de eu começar, não posso deixar de dizer que você precisa acessar a sua plataforma, tá? Acesse a sua plataforma, acesse a sua atividade obrigatória, faça o seu trabalho e envie para o professor clicando em enviar, tá? E aí a sua presença será validada lá na plataforma, tá bom? Bem, na aula anterior, então, nós tínhamos visto a questão da origem do termo do Renascimento, vimos que o Renascimento surgiu da cultura greco-romana, uma junção dessas culturas vão estar presentes, então, nas produções artísticas, no comportamento social, filosófico, científico e tudo mais. Nós vimos também que as principais características do Renascimento, aí vimos a questão da perspectiva, do claro e escuro, como é que elas eram feitas no trabalho, tá? Então, a junção da ciência e a arte em si como um único trabalho e tudo, tá? E vimos algumas obras importantes, né? Vimos até esculturas de Michelangelo, por exemplo, vimos pintura de Michelangelo, tá? Vimos pintura de Piero della Francesca também, então vimos bastante, analisamos como é que elas eram feitas, aí tinha como é que a perspectiva estava relacionada na produção de um trabalho artístico, tá? Bem, mas agora a gente vendo a vida de Leonardo, características e obra, né? Então, nós vamos ver a vida dele, nós vamos analisar a Mona Lisa em si, tá? A obra em si, que ela é muito importante, e eu sei que vocês queriam muito saber um pouquinho sobre ela, então vamos aprender um pouco sobre ela aqui. Ela é muito comentada, né? E a técnica da perspectiva em Leonardo, nós vamos ver todos esses pontos aí muito importantes. Então, Leonardo fez mais de qualquer outro para criar o conceito de gênio artista. Ao acentuar permanentemente os aspectos intelectuais da arte e da criatividade, Leonardo transformou o status de artista em, segundo suas palavras, Senhor e Deus. Lembra, na aula passada eu falei para vocês que o artista busca principalmente se tornar como Deus, né? Nessa produção ele ser próximo de Deus. E Deus que fez esse corpo, ele fez a natureza e tudo que nela há, todo o conhecimento, ele estudou muito para fazer. Para fazer um corpo humano, ele precisava estudar muitas coisas, vamos dizer assim, né? Então, o artista, para se sentir um criador, se sentir como Deus, um artista gênio. Deus é um gênio, o artista também pode se tornar um gênio. E aí, incrível que a gente pode parar para pensar assim, que talvez na humanidade, uns raros humanos nasceram para serem geniais. É como se fosse isso no Renascimento. Então, essa possibilidade que o Leonardo fala de Senhor e Deus, que ele está próximo de Deus. Inclusive, aquela pintura do Michelangelo que eu trouxe para vocês na outra aula, né, em que o encontro de Deus e Michelangelo, né, esse encontro nos relaciona muito bem, essa questão dessa proximidade entre Deus e o homem. Né? Tá, agora, para esse artista ser um gênio, ele não pode conhecer uma única coisa só, ele conhece várias coisas. Então, ele é como Deus, onisciente, ele tem um conhecimento de tudo. Então, o artista tem que ser muito semelhante a ele. Então, Leonardo da Vinci nos provou muito bem isso na pintura, na escultura, na ciência, na engenharia, nós vamos ver aqui, na anatomia, quer dizer, a questão do corpo, né? Como é que ele é constituído, na arquitetura. Então, a gente vai ver esses detalhes aqui, tá? Bem, ele construiu canais, instalou aquecimento central, drenou pântano, estudou as correntes de ar, inventou um método de impressão, um telescópio e bombas portáteis. Olha só, Leonardo da Vinci não se prendeu apenas à pintura, tá? Não esqueçam disso, Leonardo da Vinci ele estava atrelado a todo o conhecimento. Tanto que ele não conseguia terminar os seus trabalhos, ele deixou muitas obras inacabadas. Então, muitas vezes você pode encontrar pinturas do Leonardo que estavam em parte pintada e outra parte o esboço ainda. Então, os resultados é que o Leonardo ele não conseguia parar para fazer uma única coisa. Então, acabava não dando conta de uma, ia para outra, ia procurando outro trabalho e assim vai. E aí ele vai participar de todos os lados da ciência, tá? Como a gente viu exatamente nessas invenções que ele produziu. Tá, mas antes, nosso primeiro quiz aqui é já para a gente entender um pouquinho dessa parte do Leonardo, tá? Escreva o nome de uma das áreas de conhecimento que Leonardo dominava, tá? Eu acabei de falar para vocês ainda agora,
e eu vou aguardar um pouquinho para você poder pensar, ponderar e responder essa questão. Te trago a resposta já já. Escreva o nome de uma das áreas de conhecimento que Leonardo dominava, tá? Então, eu coloquei alguns aqui, você colocou só uma, colocou pintura, correto? Você colocou escultura, ciência, engenharia, anatomia, etc. Então, você acertou, tá bom? Beleza, aí olha só, e lembra também que na aula passada nós conversamos um pouquinho sobre essa questão da centralidade do homem na pintura, tá? Então, esse ser, ele vai ser a peça central dos trabalhos, tanto que a composição piramidal nos permite muito bem ver essa parte, como nós já conversamos sobre isso. Então, o Vitruviano é muito interessante nós observarmos. Vamos analisar um pouquinho ele? Aqui nós temos um quadrado, tá? Nós temos um círculo. Ao centro nós temos, então, esse corpo. E Leonardo da Vinci, isso é um esboço do trabalho de Leonardo da Vinci, que ele fazia os seus estudos, entendeu? Então, isso é um desses trabalhos, para poder entender a proposição do corpo, a simetria e tudo, como o corpo ele obedece os movimentos e tudo. Então, nós temos então esse quadrado, o círculo ao meio. Observe que, na verdade, o personagem está aparecendo com duas posições, tá? Uma posição ele está como se fosse uma cruz, né? Os braços estendidos e as pernas juntas, né? E depois ele tem uma outra que o personagem está com as pernas abertas, né? Mais abertas, e os braços estendidos para cima, tá? Observe que essas pernas aqui estão exatamente no círculo, então ele queria obedecer essas duas formas geométricas, tá? Então, na verdade, Leonardo ele não só produziu duas formas de corpos aqui, nós temos 4 formas. Se você parar para pensar, observe bem a pintura e você vai encontrar mais do que 2 corpos aqui, tá? E isso foi proporcionado exatamente pelo círculo também. Então, você vai ter um personagem que está com os braços estendidos, assim. Você pode ter também os braços estendidos e o personagem com a perna para cá. Você pode também ver o personagem com as pernas para cá. Você pode ver também os braços mais para cima. Então, você tem 4 possibilidades de observar esse mesmo ser em posições diferentes, tá? Agora, no interessante de tudo é a centralidade dele, do umbigo, por exemplo. O corpo vai modificando a perna. Olha a posição do pé, como também modifica, ó, tá vendo? Tá, mas a parte central do corpo, o umbigo, por exemplo, essa parte aqui, ela não vai mudar. Então, é muito interessante esse trabalho dessa pesquisa que ele faz e nos mostra exatamente essa questão da centralidade
do homem como medida de todas as coisas. É uma medição, vamos dizer assim, do homem, né? Vamos medir esse homem agora nas suas proporções, para que não haja nenhuma falha na hora de uma pintura, por exemplo, de efeitos assimétricos. Simétrico é tudo que um lado tem igual do outro, né? Um lado tem o olho e o outro lado também tem. Assimétrico é quando alguma coisa é diferente de um lado do que o outro, tá? Então, nesse trabalho aqui, a simetria ela é muito, muito importante. Tá, aí, mas Leonardo da Vinci não criou só um trabalho na questão da pintura, ele vai para todas as áreas, como eu falei. Então, ele vai também para a engenharia, tá? Foi o primeiro a projetar uma máquina voadora, quer dizer, olha, no Renascimento, gente, tantos séculos atrás, e ele vai tentar produzir, e já, olha, a mente de Leonardo da Vinci parece que estava muito além até do período que ele estava. Então, por isso ele é um gênio artista, ele é muito importante. Porque a mente dele parece que estava mais adiante. Então, naquele período, ele já pensava em talvez criar uma máquina que o homem pudesse autonomamente voar, né? Então, muito interessante isso. Também, aí que está, né, a questão do surgimento da autópsia, né? Ali, aquele momento vai ser muito importante quando a gente começa a pensar no estudo do corpo. E Leonardo, ele, além de um estudioso da ciência, imagina, ele usava todos os conhecimentos dele como ferramenta para produzir o trabalho dele. Então, por exemplo, os artistas, tinha expedições de artistas, por exemplo, da expedição francesa, que os cientistas traziam os pintores para poder. O cientista pedia para ele pintar determinado tipo de vegetal, fazer um desenho de uma folha ou de uma semente ou de um próprio indígena nativo nas viagens francesas. Beleza. Leonardo da Vinci não precisaria, por exemplo, se ele fosse numa expedição dessa, de um cientista, porque ele já era o próprio cientista. Então, isso quer dizer o quê? Que além dele trabalhar a pesquisa, ele também sabia desenhar. Então, ele usava todos os conhecimentos dele para produzir sozinho os seus trabalhos. Então, esses estudos da anatomia são muito importantes. Ele dissecava corpo. Então, o corpo morto, né, ele compreendia o corpo, os seus músculos, os ossos, como eram constituídos, e depois fazia os desenhos. Por quê? Isso aqui não ia ajudar somente no trabalho da ciência, mas também para ele conseguir produzir um trabalho artístico real, tanto real como aquilo que ele está reproduzindo, que a gente vai ver para frente como. Também o Leonardo da Vinci, na biologia, ele fez estudos incríveis aqui, ó. Seus desenhos de desenvolvimento do feto eram tão precisos que ele estaria apto a ensinar embriologia aos estudantes de hoje, quer dizer, além do estudo científico, como eu disse para vocês, ele também tinha um conhecimento muito bom do desenho. Então, esses dois, arte e ciência, estavam ali junto para produzir uma representação muito específica sobre cada detalhe. Ele anotava, fazia os anotos, os esboços dele todinho, de cada elemento do desenvolvimento do embrião. Olha só, é arte e ciência mesmo junto, muito interessante, né, gente? Então, eu trouxe aqui o nosso segundo quiz, e eu digo o seguinte: Leonardo da Vinci foi o criador do parafuso? O primeiro a projetar uma máquina voadora? O primeiro a criar um barco? Vamos ver então nessas criações do Leonardo qual foi esse título que ele recebeu. E já já eu volto aqui para a gente ver a resposta.
Estou de volta aqui e o nosso quiz. Leonardo da Vinci foi o primeiro a projetar uma máquina voadora. Como eu mostrei para vocês daqueles inventos lá dele, uma dessa era a máquina voadora. Tá, agora vamos compreender a Mona Lisa, tá? Leonardo da Vinci, a busca pelo conhecimento científico e pela beleza. Olha, a Mona Lisa é uma pintura incrível, ela tem a sua grande importância, por isso ela é muito discutida na questão do estudo da arte e da ciência e tudo, porque ela traz uma particularidade entre as pinturas. A Mona Lisa não obedece tantas regras da pintura de todos os outros artistas anteriormente. Inclusive, os artistas no período de Leonardo da Vinci até copiaram algumas das suas técnicas para poder fazer esses tipos de trabalho. Mona Lisa, tá? Mona era a abreviatura de Madonna, que quer dizer senhora. O retrato definiu os padrões para a alta renascença em vários aspectos. Então, Mona, por isso que a gente chama de Mona, né? Então, se você quiser chamar alguém de Mona, você sabe que está querendo dizer exatamente a Madonna, tá? Beleza, agora, vamos ver aqui alguns pontos importantes sobre essa pintura, tá? Ela vai trazer a perspectiva, vai trazer a composição piramidal, que eu já falei para vocês, e também o claro escuro, tá? Que a gente vai já ver isso aqui. Tá? Olhando essa parte da pintura, eu recortei algumas partes da Mona Lisa para a gente entender. Lembra que anteriormente, ao nós compreender um pouquinho da ciência de Leonardo, eu mostrei que ele fez estudo da anatomia e tinha partes de braços, até de ossos das mãos e tudo? Pois é, para Leonardo da Vinci fazer esse trabalho, esse estudo da anatomia, da autópsia, foi muito primordial para que ele pudesse dar esse resultado aqui. Então, essa sensação de volume na mão de Mona Lisa, ela é muito importante. Ela, na verdade, é efeito e resultado de um estudo científico para ele poder conseguir produzir algo tão real como ele fez essas mãos. O outro detalhe também na pintura, que a gente pode ver aqui na Mona Lisa, é a posição da mão dela, né? A mão direita, isso era um decoro no período do Renascimento, então Leonardo estava muito ciente de tudo isso. Então, posição de decoro quer dizer uma posição de etiqueta. Então, as pessoas, por exemplo, deveriam estar com a mão direita, né, essa aqui, em cima da mão esquerda, e essa mão deveria não estar, por exemplo, para baixo, assim, deveria estar exatamente na sua altura da sua cintura. Então, Leonardo da Vinci compreendia muito bem isso ao produzir esse trabalho, tá? Bem, aí a gente vai ver um pouquinho no rosto da Mona Lisa, tá? Isso aqui é fantástico, porque agora ele vai dar um efeito enigmático, ambíguo na Mona Lisa. Quando eu digo ambíguo, é que você olha para ela e você não vai ver só uma coisa, você não vai ponderar uma única coisa, mas parece que ela está querendo transmitir outra coisa além disso, tá? Então, esse olhar enigmático, esse olhar sereno, ele traz uma desconfiança e, ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo uma sátira com você de alguma coisa que sabe. Por que isso acontecia nesses trabalhos, né? Bem, mas antes da gente continuar isso aqui, eu vou trazer esse quiz aqui para a gente ver se você aprendeu até esse momento, tá? O significado da palavra Madonna vamos ver aqui rapidinho que já volta no nosso quiz.
Opa, estou de volta aqui então, para a gente ver a resposta desse quiz. O significado da palavra Madonna é senhora. Se você acertou, beleza. Se não acertou, mas você já sabe agora qual é o correto, já aprendeu, tá bom? Bem, para fazer aquele rosto com esse caráter enigmático da Mona Lisa, quando você olha e parece que ela está querendo tirar algo de você, né? Da sua alma, sei lá, alguns falam isso, né? O esfumato é uma técnica artística utilizada para produzir suaves graduações entre as tonalidades. Esfumato vem do italiano, sfumare, que quer dizer de tom baixo, ou evaporar como fumaça. Olha só, então, esse efeito na boca, por exemplo, da Mona Lisa, os pintores eles geralmente usavam os contornos para poder definir a pintura. A pintura ficava mais definida, bem clara, se você viu os olhos. O Leonardo queria tirar essa rigidez da pintura e trazer uma suavidade nela humana. Então, na verdade, olha o que Leonardo conseguiu fazer, trazer valores da expressividade humana para a pintura. Então, quando ele faz isso, ele não delineia, por exemplo, a boca, o nariz da Mona Lisa, ele vai exatamente transformar, através dessas nuances de tonalidades, dar esse efeito de como parece que ela está séria e, ao mesmo tempo, ela está dando um leve sorriso para você. Entende a importância da Mona Lisa? É incrível, cara. Bem, continuando aqui ainda, nós temos aqui a parte além de tudo, antes de terminar, né, o esfumato vai dar esse resultado nos olhos também, no contorno dos olhos e tudo. O Leonardo ele tinha uma coisa, que os olhos ele eram a janela da alma. Então, eles diziam muito de quem. Então, quando você olha para a Mona Lisa, traz alguns valores humanos para a pintura. E aí é como se ela estivesse também querendo captar de você alguma coisa que ela sabe de você. É muito interessante. E isso foi muito bem conseguido pelo efeito do esfumato nos detalhes do rosto dela. Agora, olha a paisagem atrás, tá? Observe que de um lado, na paisagem, ela tem uma forma. Do outro lado, uma outra forma. É um caráter irreal da paisagem, tá? Então, a Mona Lisa tem, por trás, no fundo, a figura, fundo, né? Ela tem um caráter irreal. Por quê? Ela vai trazer para você uma imagem diferente da outra, mas no fundo não pode existir duas imagens ao mesmo tempo, né? Então, Leonardo trazia esse efeito para ressaltar exatamente também as questões do fundo sobre o personagem que está na pintura, tá? Beleza, e o corpo em si, né, principalmente a vestimenta, como ele fez com muito detalhe, muito bem definidos esses detalhes com muito cuidado, então para trazer exatamente um resultado suave, sutil, na Mona Lisa, tá bom? Então, essa composição todinha deu esse resultado, tá? E outra, para finalizar, nós temos aqui, ó, a composição piramidal. Isso influenciou vários artistas a fazer também dessa mesma forma, privilegiando o desenho do personagem, a pintura, num determinado ponto do espaço da pintura, para que ele possa, então, ser destacado, né? Então, olha como é incrível, como tem a questão da geometria aqui presente, né? Beleza, agora vamos para o nosso quarto quiz aqui. O que era a técnica do esfumato? Era uma técnica artística utilizada para produzir suaves graduações entre as tonalidades? B. Era uma técnica artística utilizada para produzir contornos definidos nas figuras? E C. Era uma técnica artística utilizada para produzir perspectiva na pintura? Vamos ver daqui a pouco, já já.
estou de volta aqui. Vamos ver o resultado, então, do nosso quiz aqui. O que era a técnica do esfumato? Era uma técnica artística utilizada para reproduzir suaves graduações entre tonalidades, tá bom? Não se esqueçam disso. Isso que deu resultado na Mona Lisa, tá? Bem, agora nós vamos ver a técnica da perspectiva. Nós já falamos um pouquinho na aula anterior, mas a gente vai ver agora nesses trabalhos. Da Vinci indica em seus escritos que o artista tem dois objetivos: retratar o homem e a intenção da alma. Isso nós vemos na Mona Lisa já, mas na pintura também, a Última Ceia é muito presente. Por quê? A Última Ceia vai apresentar os 12 apóstolos, né, numa ceia com Cristo, e ali ele vai dizer quem é que vai trair ele. Olha, um fato histórico que está sendo analisado numa pintura que ele nunca viu, ele está representando uma pintura, olha só. Então, o conhecimento de Leonardo da Vinci era incrível. Então, ele faz com que cada personagem tenha expressividades e comportamentos diferentes, cada um, ele privilegia isso, é uma coisa particular de Leonardo da Vinci, tá? Olha os outros 12 apóstolos também, do mesmo jeito, cada um com cada expressão diferente. Isso é um resultado que ele exatamente busca para trazer essa questão que eu falei para vocês da atitude da alma, né? O que tem dentro do homem sendo expressado na pintura, tá? Então, o uso da perspectiva, com todas as linhas diagonais convergindo para a cabeça de Cristo, fixou Cristo no ápice da composição piramidal. Olha aí, ó. Lembra da perspectiva? Elas se convergem em um único ponto, que esse aqui é o ponto de fuga, né? Que vai poder organizar onde todos os personagens vão estar colocados, ó, tá? Então, isso e dá o efeito ilusório de continuidade. Agora, o fundo, ele compactua, ele faz parte dos personagens, tá bom? E a perspectiva, método de criar ilusão de profundidade numa superfície plana, tá? Então, essa ilusão vai dar exatamente aqui atrás, ó, olha só, como se estivesse continuando o espaço. Não se esqueçam que a composição piramidal vai estar presente nesse trabalho. Lembrando que uma coisa, ó, tirando Cristo, deixando só o espaço, isso aqui é o fundo da pintura, tá? Isso é interessante, o fundo e a figura seria Cristo e os apóstolos logo também, tá bom? Bem, vamos para o nosso quinto quiz aqui. Qual o nome da pintura que analisamos? Tá? Acabamos de analisar a pintura, eu quero saber qual é o nome dela. Já volto. Opa, estou de volta aqui, vamos lá na nossa resposta. Qual o nome da pintura que analisamos? A Última Ceia, tá? Você acertou, tá aí, você está ficando craque, hein? Beleza, em 1482, Leonardo, né, foi para Milão, onde se interessou por questões do urbanismo e fez um projeto completo para a cidade. Projetou uma rede de canais e um sistema de abastecimento de água e de esgoto, previu ruas alinhadas, praças e jardins públicos. Por volta de 1500, dedicou-se aos estudos da perspectiva e da óptica.
de proporções e anatomia, que a gente está vendo aqui, né? Olha, agora vamos ver a perspectiva aqui. São conjuntos de linhas, né? Então, a perspectiva ela vai permitir com que você possa, então, construir o espaço através de linhas. Então, isso é muito interessante, um ponto de fuga. E, através das linhas convergendo, você pode construir o que você quiser com a perspectiva, tá? Você pode fazer muita coisa com ela através desses estudos que é resultado do Renascimento e que hoje, até hoje, esses estudos são utilizados na arquitetura, tá? Olha, aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como nós podemos usar a perspectiva, tá? Então, primeiro você vai precisar de uma régua, tá? Usando a régua, você vai pegar e fazer um traço. Vamos supor que você já tem esse espaço desenhado. A perspectiva é como você está olhando o espaço, tá bom? E aí eu pego mais uma outra reta, ó, coloco ali, ó. Essa reta é uma do lado da outra, seguindo exatamente uma distância que eu escolhi já, né? Ou você pode escolher também a distância e a largura. Vamos fazer uma porta nela, olha só. Essa inclinação da linha, quando você usar a régua, você vai usar então para poder colocar exatamente aqui. A mesma inclinação disso aqui vai estar igual como o chão. Vamos fazer também uma janela? Não, mas antes, lógico, vamos finalizar aqui a parte da porta, né, que vai continuar aqui. Beleza. Continuou, você já tem a sensação, né, de que a pessoa pode sair. Vamos agora fazer uma janela. Primeiro eu preciso da parte de baixo da janela, ó, tá vendo? Ela está a mesma inclinação do chão aqui. Depois eu vou precisar também da mesma inclinação, agora eu vou escolher a altura dessa janela. Eu posso fazer embaixo, ou eu escolho qual vai ser, tá bom? Depois eu vou pegar a régua também e fazer uma linha ao lado, ó, já está quase pronta a minha janela, tá? E aqui do lado eu vou então usar a linha para poder construir, ó, já fiz minha janela, tá? Agora eu posso fazer também a parte do meio da janela para fechar ela, se eu quiser, tá bom? Bem, aí eu posso fazer também um tapete, vamos fazer um tapete? Então faço uma linha aqui, ó, que seja na mesma forma horizontal aqui. Depois você pode fazer também, ó, uma outra linha maior, agora você vai escolher o tamanho do tapete no espaço, né? Você está escolhendo o tamanho, lembra que aqui está mais inclinado que essa parte aqui, por isso ele vai estar diferente. Aí eu ligo essa linha com a régua também, tá? E aqui, ó, para finalizar, tá aí, construir o meu espaço, de um espaço construído com uma perspectiva, tá bom? Bem, mas aí eu tenho um outro aqui também, que eu vou ensinar para vocês rapidinho, para a gente poder finalizar isso aqui, tá? Primeiro, vamos fazer com ponto de fuga? Então, beleza, eu vou colocar um ponto aqui, um ponto de fuga aqui, mas eu vou fazer com 2 pontos de fuga, tá? Então, eu preciso de um outro ponto lá. Então, você vai pegar a sua régua, fazer uma linha do horizonte, essa aqui é a linha do horizonte, e esses dois são o ponto de fuga, ó. Fiz os 2 pontos, é isso que vai me guiar todo o meu trabalho, tá bom? Beleza, aí eu vou fazer uma linha em que ela tenha uma distância, pelo menos do meu dedo, ó, tá? Da linha para cá, inclinada, ó, tá vendo? Ela precisa estar uma distância da grossura do teu dedo, você pode usar. Depois, no outro ponto de fuga, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Aí você está vendo, ó, a distância de um e outro, eles vão cruzar bem ao meio, tá bom? Beleza, aí eu vou fazer uma nova linha agora. Agora a linha é, de novo, a mesma distância, tá? Só seguindo a inclinação agora deste aqui. E o segundo, ó, posso colocar também uma linha aqui, que vai seguindo exatamente a distância desse aqui, ó, tá? Beleza, ó, como tem a distância do dedo, distância do dedo, distância do dedo. São iguaizinhos. Nós acabamos de fazer a parte superior da nossa forma geométrica, tá? Vocês vão já ver o que é. Aí, você agora vai fazer a terceira linha, então são 6 linhas que nós podemos fazer isso. Você vai pegar, então, agora você pode inclinar mais, ó, a distância do seu dedo é um pouco maior, e aí você pode fazer também do outro lado a mesma coisa. Lembrando que toda vez quando você fazer a linha, deixa eu tirar aqui de novo, quando você fazer a linha, quando ela vir, ela precisa convergir com essa aqui, ó, xzinho, ó, ela encontrou com essa aqui, ó, convergiu com essa, pronto. A mesma coisa vai acontecer com o próximo, ó. Precisa encontrar com essa aqui, ó, tá? Para poder dar o resultado. E essa aqui precisa se encontrar com essa aqui, assim como essa precisa se encontrar com essa aqui para dar o resultado. Aí eu pego a régua, faço uma linha aqui, ó, no centro, no meio, ao lado, né, no meio, e ao outro lado. Olha só, acabei de produzir uma forma cúbica, tá bom? Beleza, então. Agora eu trouxe uma tarefa para vocês aqui, muito importante, que a gente vai tentar, então, fazer esse trabalho. Então, você vai pegue uma folha em branco, tá? Use o lápis, régua e borracha. Professor, não tenho lápis, use a caneta, tá? Professor, não tenho caneta. Tente procurar algum lápis de cor, por exemplo, você pode usar também como traço, tá bom? E você pode usar também a borracha, tá? Para poder, se de repente, quiser apagar algumas coisinhas ali. Numa folha em branco, pode ser a folha do seu caderno. Professor, não tem caderno de desenho, não se preocupe, pega o seu caderno normal, tá? Então, você precisa só de uma página, só isso, para poder fazer esse trabalho. Seguindo, então, a forma como eu deixei para você, eu quero que você faça, então, tente buscar fazer essa forma cúbica aqui através desse trabalho. Daqui a pouco.
Beleza, espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, não se preocupe, vá tentando. Veja de novo o filme, volte para ver o vídeo direitinho, você vai aprendendo a fazer cada linha, tá bom? Se acertou, tá legal, bacana. E exercício, tá? Faça esse exercício que você vai aprender a dominar a técnica da perspectiva. Há canais de YouTube também que podem ensinar para você como fazer esses tipos de trabalhos, tá bom? Até a nossa próxima aula, meus queridos.